Jesus subiu a montanha e chamou os que ele mesmo quis, e eles foram até ele. Nós não fomos chamados isoladamente para seguir a Jesus, nem para vivermos por nossa conta. Nenhum de nós aqui tem vocação de eremita, não é? Não fomos chamados para vivermos isoladamente. O Papa Leão XIV disse agora há pouco, ser protagonista, e temos que ser, não é ser solista. Nós não somos chamados a fazer carreira solo, né? Ser protagonista é uma coisa, ser solista é outra. Então, eles foram até ele. A resposta ao chamado exige o movimento da alma, subir até ele, deixar a planície da própria vontade, abandonar a segurança dos próprios critérios. Isso se faz pela obediência. Então, no nosso seguimento de Jesus, nós vamos viver a obediência. Em nossa vida, nós precisamos seguir ordens. E, às vezes, precisamos dar ordens. Faz parte da nossa vida, não é? Não é fácil obedecer, mas também não é fácil mandar, não é? Não é fácil. E não é bom, né, mandar no sentido, né, de ter que tomar a frente, tomar as decisões. Também, nós não fomos chamados para vivermos isolados. Nós formamos um corpo, nós vivemos em comunidade. Assim, o discipulado vivido com Cristo nos conduz necessariamente à vivência da caridade fraterna. Então, são esses dois pontos que eu queria tratar agora nessa meditação, né? A obediência e a caridade fraterna como elementos da nossa vida sacerdotal. Primeiramente, então, a obediência. Dom Columba Marmion nos diz que a obediência é fruto da humildade. A verdadeira obediência não nasce da força da vontade, mas nasce, diz ele, da humildade do coração. É impossível obedecermos se não formos humildes. É ilusório pensar-se humilde e não ser obediente. O primeiro grito de rebelião do universo foi "não servirei", né, de Lúcifer. Um grito de desobediência e de soberba. A verdadeira liberdade não está em fazer simplesmente a própria vontade, mas em conformar-se amorosamente à vontade de Deus. A alma soberba, nos diz Dom Columba, até pode obedecer exteriormente, mas não ama a obediência. Já a alma humilde vê na ordem recebida um apelo de Deus, mesmo quando custa, mesmo quando exige silêncio ou renúncia, né? Não é que não vai doer, mas vê nisso um apelo de Deus. E o nosso grande exemplo de obediência é Jesus, né? E foram até ele. Tudo que Jesus faz é para nos ensinar, né? Embora sendo filho, nos diz a carta aos Hebreus, aprendeu a obediência. Toda a vida de Jesus foi marcada por um só desejo, fazer a vontade do Pai. A encarnação foi um ato de obediência. Eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. A vida oculta em Nazaré, um longo silêncio de submissão. Se a gente parar para pensar, não é? A vida de Nazaré. Quem era o mais importante lá? Jesus. Depois, Maria. Depois, José. E quem é que dava as ordens? José. Imagina José falando com Jesus: Jesus, segura essa madeira aqui. Maria falando: Jesus, vai buscar água no poço. Davam ordens ao Filho de Deus. E Jesus obedecia, né? Interessante que toda a infância de Jesus, toda a vida oculta, São Lucas resume numa frase, né? Era-lhes obediente. E por que São Lucas não conta mais nada? Porque não tinha nada para contar. Ia falar o quê? Jesus buscou a madeira, Jesus entregou o banco na casa do Jacó, Jesus foi na casa da Rebeca apertar o parafuso da porta. Não tem nada para contar. Tudo se resume nisso. Ele obedecia, era-lhes obediente.
Então, Jesus é o nosso exemplo da obediência. O ministério público de Jesus também, uma entrega contínua, a agonia no horto, não é? Como vimos agora há pouco, a vontade própria oferecida até o suor de sangue. E a morte na cruz, e não só a obediência ao Pai, mas a obediência a Pilatos, aos soldados, né? Obediência às profecias, obedece por amor. Obedecer é, portanto, seguir Cristo até a cruz. A obediência é uma entrega da vontade. O Frei Eugênio, do Menino Jesus, naquele livro Quero Ver a Deus, falando da obediência, ele fala que é a oferenda mais pura, porque é a entrega da própria vontade, que é o dom mais íntimo, mais livre, mais precioso que temos, né? Olhando os 3 votos, os 3 conselhos evangélicos, o que é mais nosso é a nossa liberdade, né? É a obediência. Obedecer é adorar, porque é dizer com a vida: Tu és o meu Senhor, não eu mesmo. Como vimos já várias vezes nessa oração de São João 23, escreve o que vos agradar. A nossa obediência é viver o que a gente fala no altar, né? Isto é meu corpo entregue por vós. É claro que é o corpo de Cristo, mas também temos que viver o que dizemos, né? É a nossa vida entregue. São João 23 escreve no Diário da Alma: obediência e paz, que era o lema dele, não é? Obediência e paz. Esta será a minha vida, obedecer sempre, com o sorriso no coração, e assim encontrarei paz, mesmo nas dificuldades. Não me pertence escolher o caminho, mas caminhar nele com confiança. Essa é a obediência, não é? A obediência tem que ser sobrenatural, não é? É ver com os olhos da fé. Não depende tanto do valor pessoal de quem dá a ordem. Não é que quem dá a ordem não tenha valor, mas não depende disso, né? Porque às vezes a gente poderia alegar, mas o superior é assim, não é? Não depende do valor pessoal, mas da fé de quem ouve. Deus se oculta nas mediações humanas, nos diz Dom Columba Marmion. Deus age sobre as nossas almas por meio dos membros do corpo do seu Filho, né? Dificilmente Deus vai aparecer diretamente a nós nos dando as ordens, né? Ele age através dos membros de seu Filho. Santa Teresinha, escrevendo para a madre, né, ela dizia: a Senhora é o meu Jesus visível. Isso é o superior para nós, né? O meu Jesus visível. Obedecendo a Senhora, eu estou obedecendo a Jesus. É ver Cristo onde o mundo veria simplesmente pessoas humanas. Então, a obediência é deixar que a fé purifique os nossos olhos. O padre Pierre Giordano Cabra, que tem um livrinho ele tem um livro sobre a castidade, a pobreza e a obediência. Ele diz nesse livro que o Espírito Santo atua nas obediências concretas do cotidiano. Não nas grandes revelações místicas, mas nas exigências simples. Falando aqui em revelação mística, né, se conta na vida de São João da Cruz que havia lá uma suposta monja que estava tendo fenômenos sobrenaturais, e São João da Cruz foi encarregado de ir lá fazer um discernimento, né? Então, naquela pedagogia suave dos santos, né, São João da Cruz, quando estava chegando, passou numas poças de lama, sujou bem as sandálias, né? Aí chegou lá no convento e falou: eu vim aqui para falar com a irmã fulana. Aí a irmã chegou: então, irmã, eu vim aqui para a gente conversar, né, sobre o que tem acontecido na sua vida. Ah, sim. Será que antes a senhora poderia limpar essas sandálias para mim? Ela falou assim: eu? São João da Cruz virou as costas e foi embora para casa. Não tinha nada de revelação mística ali. Era pura soberba. Bastou aquele gesto para entender que ali não havia, Deus não estava agindo. Então o Espírito Santo age não tanto nas grandes revelações místicas, mas nas exigências simples. Aceitar uma mudança, acolher uma correção, ajustar um plano, renunciar ao próprio querer. Então, obedecer, nos diz o padre Giordano, é seguir o Espírito, mesmo quando ele sopra contra o vento
do nosso gosto pessoal. A fidelidade aos pequenos pedidos é o campo onde Deus mede o tamanho do nosso amor. A fidelidade aos pequenos pedidos é onde Deus mede o tamanho do nosso amor. Dom Columba Marmion, no livro Jesus Cristo, o Ideal do Monge, onde ele trata muito da obediência, ele traz alguns desvios interiores da obediência. É muito interessante como que o ser humano é, né? Então, chega a ser engraçado, né? Então, pequenos desvios. Não é que eu não obedeça, mas, primeiro desvio, enganar para pedir licença, né? Quando a alma, já não confiando, usa de artifícios, né? Omite fatos, apresenta só uma parte da situação, né? Não fala tudo. E aí, de alguma forma, leva o superior a fazer o que a pessoa quer, não é? Então, enganar para conseguir aquilo que se quer. Diz ele, não é? É a astúcia da serpente, né? Quando a gente engana para obedecer, para conseguir o que queremos. Segundo desvio, criar um mundo à parte, né? Buscar o isolamento, autonomia disfarçada de zelo. A alma não deseja ser perturbada, não mexam comigo. Não há mais escuta, não há corresponsabilidade. Outro desvio é o tornar-se inacessível, tornar-se uma pessoa inabordável. Lembro quando eu era reitor, eu falava muito isso com os seminaristas, né? Esse perigo dessa inacessibilidade. Quando o superior fala com a gente, a nossa maneira de reagir, né? As nossas expressões, né? Ou os silêncios que produzimos, o superior se vê desarmado. Termina pensando assim, é melhor deixar para lá, né? Era isso que eu queria, que me deixassem para lá, né? Tornar-nos pessoas inabordáveis. Que a gente tenha, né, facilite o trabalho dos nossos superiores, né? Sejamos acolhedores, né? Para quem vai também tomar decisão, não é fácil, né? É igual, por exemplo, né, no caso de vocês, deve ser com o superior, né, mas nas dioceses com o bispo, né? Quem é que mais sofre com transferência? É o bispo. Porque se em algum lugar um vai ficar feliz, no outro lugar vai ter gente xingando o bispo, né? Então, a gente tentar facilitar, né? Mesmo que por dentro não seja fácil, mas a gente tentar facilitar isso, né? Não aumentar esse sofrimento. Outro ponto que Dom Columba traz como desvio da obediência, e isso faz realmente muito mal, ele fala que é o maior inimigo da obediência, a murmuração. A murmuração desvia a alma da submissão amorosa, mesmo quando se obedece exteriormente. Onde há murmuração, a obediência se torna estéril. A alma já não está em Deus, mas em si mesma. A ordem dada é até cumprida, mas o espírito resiste com palavras, com críticas ou insinuações, não é? Diz Dom Columba assim, ainda que fosse governado por um arcanjo, o murmurador encontraria algo para criticar. Se São Miguel Arcanjo descer, vai dizer, São Miguel, isso aí não foi bem assim, não. Isso não está muito certo, não, né? Claro, o próprio Dom Columba vai dizer para a gente, a murmuração não é a mesma coisa de uma queixa, né? De um diálogo franco, não é isso. Diz ele, a murmuração, a queixa, pode vir de um coração ferido, que continua amando. Já a murmuração nasce do orgulho e da resistência. A queixa se eleva em oração. A murmuração se torna um veneno. É diferente, não é? A gente, né? A queixa é a gente falar com quem pode ajudar, com quem pode resolver. A murmuração, eu não quero saber de solução, eu quero falar, espalhar discórdia, não é? Então, que Deus nos ajude, então, a viver a obediência, não é? A ter esse olhar de fé. Depois, a segunda virtude na nossa vida, a caridade fraterna. Bento XVI disse, a amizade com Jesus é sempre amizade com os seus. Não é? Ser amigo de Jesus é ser amigo da patota toda, não é? Igual quando Jesus mandou os 72. Ele não perguntou assim, ô Tiago, você se dá com Tomé?
Sim, então vocês vão juntos. Vocês dois combinam? Não, então separa. Não. Foi pegando de 2 a 2, se viram. Vão dar choque? Vão. Vão brigar no caminho? Vão, mas tem que aprender a conviver. Né? Amizade com Jesus é amizade com os seus. Só podemos ser amigos de Jesus na comunhão com Cristo inteiro, com a cabeça e o corpo, nos diz Bento XVI. E Jesus, na última ceia, nos disse, não é? Dou-vos um novo mandamento. Jesus aqui se apresenta como novo Moisés, não é? Uma nova aliança, uma nova vida, uma nova lei. Né? Dou-vos um novo mandamento. Eu vos dou. É preceito dele, né? Nasce do coração de Jesus. É um desejo ardente do seu coração. Amai-vos como eu vos amei. Até então, a prova máxima de amor era amar ao próximo como a nós mesmos, né? Ou seja, fazer ao outro o que queremos que se faça a nós, não fazer ao outro o que não queremos que seja feito a nós. O que já é muito, né? Se a gente vivesse isso, né? Mas agora Jesus vai mais longe. Não é mais amar o próximo como a nós mesmos, mas é amar o próximo como ele nos amou. A medida do amor agora está acima de nós, né? O critério de como amar não somos mais a nós mesmos, mas amar como ele nos amou. E como é a nova lei, Jesus deixa isso como distintivo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse é o nosso distintivo, né? Se a gente não tiver entre nós a caridade, nós estamos disfarçados de cristãos, de sacerdotes, não é? Estamos fantasiados, né? O nosso verdadeiro distintivo não é a nossa batina, é a caridade fraterna, é a nossa carteira de identidade. Dos primeiros cristãos até os pagãos diziam: vede como eles se amam. Né? O amor que os cristãos tinham uns pelos outros. Leão XIV, falando aos padres, disse: o Senhor sabe bem que só unidos a Ele e entre nós podemos dar fruto e testemunho credível ao mundo. É uma palavra que o Papa usa muito, né? Credível. Sermos pessoas credíveis. O presbítero é chamado a ser homem da comunhão, pois ele é o primeiro que a vive. Sabemos que hoje a comunhão é impedida por um clima cultural que favorece o isolamento, a autorreferencialidade. Nenhum de nós está isento dessas ciladas, nos diz o Papa. Né? Então, ter essa preocupação, somos homens da comunhão. A comunhão fraterna, ainda o Papa Leão XIV, a comunhão e a fraternidade entre nós encontram também alguns obstáculos, por assim dizer, internos, sobretudo aquele sentimento de cansaço que se manifesta quando passamos por dificuldades particulares, porque não nos sentimos compreendidos nem ouvidos. Diz então o Papa: eu vos peço um ímpeto na fraternidade presbiteral. Que nós nos amemos, não é? Que haja fraternidade entre nós. E nessa reflexão mais sobre a caridade, eu vou puxar um pouco a brasa para o meu peixe, né? E queria me inspirar muito em Santa Teresinha, não é? Que é doutora do amor, não é? Aqueles que não compreendem Santa Teresinha ficam só na superfície, né? Claro, a devoção a um santo ou outro, isso cada um tem o santo com quem se identifica, não é? Mas às vezes uma incompreensão de Santa Teresinha leva Santa Teresinha, flor de laranja, faz a metade do que ela fez, depois você me volta para dizer se ela é flor de laranja, não é? Viva o que ela viveu no que se refere à caridade, não é? A crise de fé, a aceitação do sofrimento, não é? Mas às vezes a gente pode ficar só na aparência, não é? Santa Teresinha, então, falando sobre a caridade fraterna, não é? Ela dizia: sinto que quando sou caridosa, é Jesus que age em mim. Mais unida estou a Ele, mais amo todas as minhas irmãs. Né? Então, a união com Jesus é que leva a amarmos também os nossos irmãos. Compreendi como era imperfeito o meu amor para com as irmãs,
pois eu não as amava como Deus as ama. E aí diz ela: compreendo agora que a caridade perfeita consiste em 2 pontos. O que é a caridade perfeita? Suportar os defeitos dos outros. Não se surpreender com as suas fraquezas. Edificar-se com os menores atos de virtude que os vemos praticar. Então, 3 coisas, não é, que é a caridade fraterna. Saber suportar os defeitos, né, defeitos naturais, manias, né, não se surpreender com as suas fraquezas, né, não nos escandalizarmos. Edificar-se com os menores atos de virtude. Uma coisa que nós padres temos um pouco de dificuldade de fazer, né? Às vezes reconhecer o bem que o outro faz, né? Elogiar, né? Então, edificar-se com os menores atos de virtude que os vemos praticar. A gente às vezes tem muito aquela coisa, né? Se o outro brilhar, vai me fazer sombra. Não tem isso, não tem esse perigo, né? Como que nós devemos viver a caridade fraterna entre nós, não é? Primeiramente, numa verdadeira amizade, não é? Numa verdadeira fraternidade. Nós não podemos ter entre nós só uma mera formalidade. A nossa relação não pode ser uma relação diplomática, não. Tem que ser uma amizade verdadeira. Aquilo que os Atos dos Apóstolos fala dos primeiros cristãos. Eram um só coração e uma só alma, né? Sermos amigos de verdade. Viver a caridade entre nós, a gente vive no autoconceito que nós temos um do outro, admirarmos, né? O autoconceito que temos um do outro, sabendo reconhecer as qualidades, na compreensão que temos entre nós, né? Saber compreender o irmão. Vivemos a caridade quando sabemos dar prontamente e pedir perdão, né? As 2 coisas. Tem hora que a gente tem que ter a coragem de pedir perdão, né? E tem hora que a gente tem que saber perdoar, né? E como nós somos muito sábios, nós inventamos uma palavrinha espetacular para pedir desculpas, né? Qual que é? Uma palavrinha maravilhosa. Se. Essa palavrinha nos salva muito, né? Se. Você chega para a pessoa: olha, se por acaso eu te ofendi, eu peço perdão. Eu estou reconhecendo que eu ofendi? Não. Se você acha, se você que é o tadinho, né, o sensível, né, tem aquela planta, já viu, dormideira, que você bota a mão, ela encolhe toda. Se você é assim, tá bom, te peço desculpas, né? Na missa a gente não fala isso, né? Se foi minha culpa, não tem o se, não é? Pequei, muitas vezes, né? Então, pedir perdão, mesmo que lá no fundo a gente não tenha consciência de que não foi voluntário, né, que não quisemos ofender, pedir perdão sem essa palavrinha, né? Perdão, me desculpe. Pedir prontamente e também saber dar o perdão, né? Não ficar fazendo draminha, não, né? Se o irmão pediu perdão, pronto, está resolvido, vida que segue, não é? Não falar como o povo, né? Perdoa, mas não esqueço. Não vai esquecer mesmo, né? E quem disse que é para esquecer, não é? O que a gente não pode fazer é ficar revivendo. Lembrar é uma coisa, reviver é outra. E a gente ama reviver. Aquela hora que fizeram aquilo comigo. Aí a gente passa por todo aquele drama de novo. Isso não leva a lugar nenhum. Então, perdão e pedir o perdão prontamente. Evitando julgamentos, sabendo entender o irmão, como vimos. Sobre o julgamento, Santa Teresinha diz assim: quando o demônio procura colocar diante dos meus olhos os defeitos desta ou daquela irmã, que me é menos simpática, porque que é menos simpática, eu vou observar mais os defeitos. Eu me aver às suas virtudes, os seus bons desejos. Penso assim: se eu a vi cair uma vez, bem pode ter conseguido muitas vitórias, que ela esconde por humildade. Eu vejo o colega errar uma vez, e às vezes que ele se venceu, que ele se controlou, que eu não vi ele cair, porque ele guardou por humildade também, não é? Então, quando tivermos essa tentação de olhar os defeitos, não é? Pensemos nas virtudes. Na vida da Madre Teresa se conta que uma vez ela mandou uma carta para todas as casas da congregação, para cada irmã. E na carta
Só que cada irmã recebeu achando que era só ela, né, que tinha recebido, né? Ela pedia assim: eu queria que a senhora fizesse para mim um relatório das virtudes das irmãs com quem a senhora convive. E aí, as irmãs começaram a ter que observar mais uma a outra, né? Mas observar de outra forma, né? Peraí, deixa eu vigiar essa irmã aqui para descobrir as virtudes dela, né? Que maravilha. Então, responderam a Madre Teresa e, de alguma forma, ela fez chegar depois uma carta para as irmãs dizendo: vejo que na comunidade as irmãs percebem que a senhora é assim, 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 assim. Apresentou a cada irmã aquilo que as irmãs viam de virtude nela, né? O que a gente faria com mais facilidade? Qual o relatório? Faz uma lista aí dos defeitos do irmão ou das qualidades, né? O que levaria mais tempo para a gente preencher a folha, não é? Então, evitar os julgamentos, né? Observar com esse olhar de caridade. Viver a caridade também nos pequenos serviços que prestamos, não é? A gente ser disponível ao colega, não é? Fazer a nossa parte, é claro, fazer aquilo que nos compete fazer. Quando nos omitimos, alguém vai pagar por isso, né? E alguém vai trabalhar mais. Na vida em comunidade tem isso. Às vezes a gente não pode atender. Santa Teresinha fala: existe um modo tão gracioso de recusar o que não se pode dar, que a recusa agrada tanto quanto a dádiva. Então, quando a gente não puder também atender, né, saber dizer o não, né? Não devemos nos afastar das irmãs que têm o hábito de pedir serviços, dizia Santa Teresinha. Fica longe daquele ali que ele vai te pedir alguma coisa. Não se afastar de quem tem o hábito de pedir, né? Isso é viver a caridade. Depois, outra forma de viver a caridade, algo muito difícil, mas muito salutar, é a correção fraterna, né? Tanto a gente saber fazer, quanto também saber acolher. Não sei o que é mais difícil, né? Se é fazer a correção fraterna, né? Porque aí é uma conversa de irmão, né? Um dos formadores que eu tive, ele contava isso, que quando ele se ordenou, foram 2 colegas juntos, eles fizeram um trato, né? Primeiro, um nunca ia negar nada ao outro. E, segundo ponto, um sempre daria ao outro a liberdade de corrigir. Falou: olha, você está errado nisso, você não pode fazer. Foram amigos até o fim e tinham realmente essa liberdade. Nós precisamos de alguém que possa dizer para nós as coisas como são, né? Como irmão, né? A caridade fraterna. Claro, não é fácil, né? Preciso saber como fazer, o momento certo, né? Com caridade, com humildade, depois de muita oração, né? Assim como a gente viu, né, os desvios na obediência, também a caridade tem os seus inimigos, os seus desvios. O primeiro grande inimigo da caridade é o egoísmo, que é colocar-nos em primeiro lugar. São Manuel Gonzalez, falando para os seminaristas dele, ele ensinou uma espécie de um refrão, né? O melhor e o primeiro para o meu companheiro. É o contrário do egoísmo, né? O melhor e o primeiro para o meu companheiro. Tem um pedaço de bolo maior, tem um pedaço menor. Tem um serviço mais fácil, um serviço mais difícil, né? E assim por diante, né? Quantas situações isso pode nos ajudar. O melhor e o primeiro para o meu companheiro. Então, o egoísmo, né, é inimigo da caridade. Outra coisa, né, que fere profundamente a caridade, mas acho que isso só numa diocese lá na Groenlândia que tem, né, que são as fofocas clericais, né? O Papa Francisco chegava a ficar vermelho quando ia falar das fofocas na igreja, né? Nossa, que mal que faz isso, né? Que coisa triste quando alguém fala que o ambiente clerical é tóxico, né? Que exame de consciência para a gente, né? Quando na nossa vida se constata isso, né? Que se a gente se reunir, né, é para falar do colega, não é? Então, combater muito isso dentro de nós mesmos, né? Outro inimigo da caridade são as amizades indevidas. Existe amizade verdadeira e precisamos, né, de verdadeiros amigos. Temos motivos para ter uma proximidade maior com uma pessoa
ou com a outra, né? Mas é preciso que sejam motivos fundados, né? Porque há amizades também que podem ser perigosas quando são simplesmente fruto de preferências, não é? Que leva a formar grupos, panelinhas, exclusividades, né? Isso faz muito mal, né? Faz muito mal, termina virando mais do que amizade, é uma cumplicidade, né? E que pode fazer mal para nós mesmos. Outra grande dificuldade que a caridade enfrenta é a antipatia, né? As antipatias que nós temos. É um negócio muito difícil, né? Um grande mistério. Se algum dia alguém quiser uma tese para fazer um estudo, né? Estude a antipatia. Em quem que está a antipatia? Está na pessoa, está na gente? Né? Que coisa é essa, né? Que nos faz sofrer tanto. E consola a gente saber que os santos também tinham isso, né? Santa Teresinha dá o exemplo dela mesma, né? Dá esse testemunho. Primeiro, que ela não era boba, né? Então ela conta assim: observei que as irmãs mais santas são as mais amadas. Procura-se mais a conversa com elas. Prestam-se serviços a elas, sem que elas tenham pedido. Ao contrário, aquelas imperfeitas não são procuradas. Permanece, sem dúvida, dentro dos limites da cortesia religiosa, a diplomacia, não é? Mas não existe um verdadeiro amor. Ao mencionar almas imperfeitas, eu me refiro, ela fala, à falta de juízo, de educação, à susceptibilidade de alguns temperamentos. Coisas essas que não tornam a vida agradável. Não é defeito no sentido de pecado, não, né? Defeitos naturais, né? A pessoa tem lá uma mania, uma falta de educação, uma falta de bom senso, né? E eu quero ficar longe dessa pessoa. Eis a conclusão que cheguei, a florzinha de laranja falando para a gente. Devo procurar no recreio, na licença, a companhia das irmãs que me são menos agradáveis. Desempenhar junto a essas almas feridas o ofício de boa samaritana, né? Então, eu vou procurar aquela pessoa que me é menos agradável. Uma palavra, um sorriso amável, são muitas vezes suficientes para alegrar uma alma triste, né? Esse é o sorriso de Santa Teresinha, né? O sorriso para uma pessoa antipática, para uma pessoa de que ela preferia ficar longe. E depois ela conta um fato da vida dela, né, acontecido com ela. Diz ela assim: encontra-se na comunidade uma irmã que tem o dom, interessante como que ela fala, né? Tem o dom de me desagradar em tudo. Tudo que a irmã faz me desagrada. Suas maneiras, suas palavras, seu caráter, tudo me é muito desagradável. E, no entanto, é uma santa religiosa, que deve ser muito agradável a Deus. Né? Mas a mim não me agrada. Agrada a Deus, mas eu não gosto dela. Não querendo entregar-me à antipatia natural que eu sentia, né, disse a mim mesma que a caridade não deveria assentar-se nos sentimentos, mas nas obras, né? É colocar mãos à obra. Então, a resolução de Santa Teresinha: apliquei-me a fazer por essa irmã o que teria feito pela pessoa que mais amo. E era a que ela menos amava, né? Fazer por essa irmã o que teria feito pela pessoa que mais amo. Cada vez que encontrava, rezava por ela, mas não me restringia a rezar muito pela irmã, que me levava a tantos combates. Procurava prestar-lhe todos os serviços possíveis, né? Isso que é o heroísmo, né? Quando estava tentada a responder-lhe de modo desagradável, contentava em dar-lhe o mais agradável sorriso, né? Esse é o sorriso de Santa Teresinha, né? A vontade é elogiar a mãe, né? Mas ela dava um sorriso, né? Dava um sorriso, né? Interessante que essa história, que ela conta assim, né? Mas os biógrafos de Santa Teresinha contam sob outro prisma. Uma das irmãs de Santa Teresinha ficou com ciúme. Naquele tempo já tinha, uma ciumeira atrás da outra, né? Uma das irmãs ficou com ciúme e falou com ela assim: ô irmã, ninguém sabia, né? Falei: irmã Teresa,
a senhora trata aquela irmã melhor do que nós. Nós somos suas irmãs de sangue. E ninguém sabia o que passava dentro do coração de Santa Teresinha, né? Como que a gente pode ser mal interpretado, né? Muitas vezes também, quando os combates se faziam violentos, eu fugia como uma desertora. Tinha hora que não tinha jeito, ela saía de perto, mas ofender eu não vou sair de perto, né? Aí agora veio o lado da irmã, né? Como ela ignorava completamente o que eu sentia por ela, nunca suspeitou os motivos do meu comportamento. A irmã estava viva, né? E ela está persuadida de que o caráter dela me é muito agradável, né? A irmã vivia feliz. Como que a irmã Teresinha gosta de mim, né? Eu devo ser muito especial, né? Um dia no recreio, ela me disse mais ou menos as seguintes palavras, com um ar de contentamento. Irmã Teresa do Menino Jesus, a senhora poderia me dizer o que tanto te atrai em mim? Porque cada vez que a senhora olha para mim, eu te vejo sorrindo, né? Aí vem a resposta que Santa Teresinha dá para nós. Ela diz, primeiro que ela começa com para ver o que estava no coração dela, né? O que me atraía era Jesus oculto, no fundo da alma dela. Às vezes é bem lá no fundo, né? O que me atraía era Jesus oculto, no fundo da alma dela. Olha o que ela fala. Jesus que torna suave o que é amargo. Então, lidar com aquela freira não era fácil, não, hein? Para Santa Teresinha falar isso, né? Jesus torna suave o que era amargo, o que é amargo. Aí, para a irmã, ela fala assim, eu respondi que sorria por estar contente em vê-la. Aí ela coloca, obviamente, não acrescentei que era do ponto de vista espiritual, né? E a irmã viveu feliz, achando que era tão querida por Santa Teresinha, e Santa Teresinha é a doutora do amor, porque viveu na prática a caridade, né? Ele chamou aos que ele quis, né? Cristo quis chamar-nos justamente com aqueles com quem nós convivemos. E Jesus não errou o endereço, não, hein? Nem errou a hora de chamar, não, né? Ele nos chamou e quer que nós convivamos. Aqueles com quem convivemos e a quem obedecemos. Nossos superiores e nossos irmãos fazem parte da escolha que Deus fez de cada um de nós. Não fomos chamados isoladamente. Que Ele nos dê a graça de saber reconhecer nos detalhes da nossa vida a sua presença amorosa junto de nós. E terminamos então com uma oração. Senhor Jesus, Tu que nos chamas a viver a obediência com humildade e a caridade fraterna com amor, ajuda-nos a reconhecer a Tua presença viva em nossos superiores e em nossos irmãos, como um reflexo do Teu amor divino que habita em cada um de nós. Concede-nos um coração dócil à Tua vontade, como os santos que, imitando a Tua obediência até a cruz, viviam a fraternidade como um sinal da Tua presença no meio deles. Que no exercício da obediência saibamos ser fiéis a Ti e ao serviço que nos confiaste, e que a caridade fraterna seja a marca da nossa vida comunitária, testemunhando ao mundo o Teu amor que se faz presente em nós. Amém.